A pergunta aqui é o seguinte: onde está escrito na Bíblia que as pessoas podem adorar santos? Porque a Igreja Católica tem como costume de ter as suas imagens e fazer promessas e fazer novenas, de acender vela. Isso não seria adoração? Aonde está escrito que as pessoas podem adorar santos? E aí, pastor Augusto Nicodemos, aonde está escrito? Em qualquer outro lugar, menos na Bíblia. A palavra de Deus é muito clara. Ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele darás culto. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse o apóstolo Pedro no livro de Atos: e não há nenhum nome além do nome de Cristo pelo qual nós possamos ser salvos. A Bíblia é muito clara. Somente Cristo é mediador. Somente Deus recebe a nossa adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás. Os santos da Igreja Católica eram pecadores como vocês e como eu. Eles não podem mediar as nossas orações. Maria, mãe de Jesus, ela não pode mediar orações. Ela não deve receber adoração, não deve receber esse culto que as pessoas prestam para ela. A Igreja Católica tira essa devoção de Maria e dos santos não das Escrituras Sagradas, mas da sua tradição, dos dogmas dos seus papas. Foram os papas que baixaram os dogmas da Imaculada Conceição de Maria e de sua ascensão ao céu. É o magistério católico que fica criando essas doutrinas que não têm fundamento bíblico. É por isso que a Igreja Protestante saiu da Igreja Católica, exatamente por não concordar com esse tipo de atitude para com Maria, os santos, purgatório e outras práticas católicas que não têm fundamento na palavra de Deus. Muito obrigado aí, pastor, por a sua contribuição com a palavra. E agora nós também temos de dar a oportunidade à contra-resposta. E nós temos aqui o Padre Reginaldo. Padre Reginaldo, o que é que o senhor acha em relação ao que o pastor disse e por que a Igreja Católica, os fiéis da Igreja Católica, adoram a imagem? Muito bem, perfeito. É certo adorar a imagem se na Bíblia já está dizendo que não devemos adorar a imagem? É um dos mandamentos aqui citado em Êxodo 20, que não podemos adorar a imagem. Por que a Igreja Católica tem imagens e por que tem esses devotos de alguns santos? Me fale aí. O que você falou está certíssimo. Não podemos adorar imagens em hipótese alguma. E graças a Deus, nós não o fazemos. Nós temos as imagens, mas as imagens são para nós referência. Existem 3 tipos de relação com o sagrado. Que é a relação de adoração. Então, para Deus, somente a adoração. Existe uma segunda relação, hiperdolia, que nós temos em relação a Nossa Senhora, uma veneração um pouco mais elevada. E a veneração com os santos. Então, adorar imagens, jamais. Outra coisa é ter imagens. Ah, padre, mas tem lá que não pode ter. Sim. Então vamos aos textos bíblicos, não fazer imagens. De fato, se você citar Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: não fazer nenhuma imagem sobre o que está abaixo da terra, na terra ou no céu. Mas depois, os mesmos destinatários desse texto recebem um outro texto, que remonta pode conferir, Números, capítulo 21, versículo 6. E vou falar de modo geral, mas é assim: Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e muita gente em Israel morreu. O povo disse a Moisés: pecamos, falando contra Javé e contra você. Suplique a Javé que afaste de nós essas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo, e Javé lhe disse: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Ora, se antes o texto diz que não faça imagens, depois Números faça imagem, quer dizer
que não é proibido fazer uma imagem, é proibido adorar uma imagem, mas ter uma imagem como uma referência é outra coisa. Padre, me desculpe, mas aqui no versículo 5 do livro de Êxodo, no capítulo 20, diz o seguinte: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos filhos. Então, Deus está dizendo aqui que a pessoa não pode prestar culto e não pode adorar. Quando uma pessoa ela vai acender uma vela, quando ela vai se ajoelhar e fazer a reza ali diante daquela imagem, ela não está prestando culto e ela não está adorando? Pelo menos para mim, eu entendo que essa pessoa está adorando e não está adorando a Deus. Mas em relação à serpente, eu vou pedir aqui o Leandro Quadro para dar uma explicação sobre isso aí. Fala aí, Leandro Quadro. Auxilia isso. Veja, o que o segundo mandamento proíbe em Êxodo 20 não é a arte, é a veneração ou a adoração da arte. Tanto que em Números 35, versos 30 a 35, Deus deu a Oliabe, não é? E a outro companheiro dele a habilidade de fazer obra de arte para o santuário. Tanto que no próprio santuário, dentro do lugar santíssimo, existiam 2 querubins esculpidos. Então Deus não é contra a arte, ele é contra a veneração ou a adoração da arte. Por que ele mandou fazer a serpente de bronze? Veja, nesse contexto, os israelitas estavam falando muito contra Deus e contra Moisés. E como castigo, serpentes estavam mordendo eles. E o que Deus fez? Mandou construir uma serpente de bronze com um propósito, que não era adoração. Veja o verso 8. Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Aqui não diz aqui, ó, todo que for mordido e se prostrar diante dela, ou adorá-la, ou venerá-la, vai viver. Não, o que olhar para ela vai viver. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então era para expressar fé na palavra de Deus. Já que Deus disse, olha, se você olhar para essa serpente de bronze e acreditar em mim, você vai ser curado. E aí eu vou desconsiderar essa sua rebeldia contra mim. E prova de que Deus nunca pretendeu que essa serpente fosse venerada ou adorada, encontramos em 2 Reis 8,4. E aí o texto é muito claro. Chegou o momento em que os israelitas, na sua apostasia, começaram a adorar a serpente de bronze. E aí o que aconteceu? Ó? Falando aqui de Ezequias, o rei de Judá, o que ele fez? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, Ezequias teve que quebrar a serpente porque eles acabaram tornando a um Deus, contra a vontade de Deus. E olha que interessante para finalizar, Cristo pegou este exemplo da serpente de bronze, né? Que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado, e ele aplicou isso a ele mesmo, em João 3, 14 e 15. Que interessante, né? Ele diz assim, assim como a serpente foi levantada e atraiu muitos, né? Olhar de muitos, quando eu for levantado da terra, ou seja, na cruz, não na haste como a serpente, atrairei muitos a mim. Então, de certa forma, né, Cristo está demonstrando ali que aquilo tinha um simbolismo interessante, de que crer na palavra de Deus e no plano dele para salvar é o caminho para o ser humano. Obrigado, professor Leandro Quadro. E aqui a Bíblia deixa muito claro no livro de Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus ali. E o diabo, no verso 6, ele diz Jesus o seguinte: eu lhes darei todo esse poder e a glória deste reino, porque isso me foi dado e entregue, e posso dar a quem eu quiser. O verso 7, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Aqui foi o que o diabo disse
nas tentações ali, nos últimos 40 dias no deserto. Mas Jesus respondeu: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, resumo de tudo, a palavra de Deus é quem está acima, independente do que as pessoas falem ou o que as pessoas achem. A palavra de Deus é quem tem de dizer e ditar o que você tem de viver. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o teu like, o teu comentário do que você achou do vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!